O transtorno do espectro autista, apesar de ser um transtorno, tem algumas características que a gente pode ver que é semelhante, por exemplo, sensibilidades, mas o que dificulta muito a descoberta do TEA é que cada um é de uma maneira. Tá bom. Então, a gente não pode colocar todo mundo dentro de uma caixinha. Isso dificulta um pouco, tanto o tratamento quanto a descoberta do laudo. Então, laudos demoram geralmente, 2 anos para sair, porque é investigação. E aí, teve um belo dia que eu tava conversando com meu irmão, com o Pedro, e aí eu falei assim, sabe qual é o problema das pessoas? Eles acham que a mãe não é gente. E aí, esse nome ficou na minha cabeça. Eu falei, mas mãe também é gente. Mãe também é gente. Aí eu fiquei com esse nome na minha cabeça. E aí, conforme eu fui estudando, eu fui adaptando aquilo que eu aprendi para a realidade das mães, né? Eu construí um método. E aí eu falei, não, o nome do meu método tem que ser Mãe Também é Gente. Legal. Então, nem todo autista vai ser mega inteligente. Principalmente porque o autismo, a maioria das vezes, ele não vem sozinho. Ele vem acompanhado com outra questão. E existe o autista que tem a deficiência intelectual, que é a DI. E a DI, ela não permite que esse autista seja mega inteligente. Sim. O meu filho, por exemplo, ele tem autismo e TDAH. Tá bom. Aí tem autistas que têm autismo e TOC. Tá. Então, geralmente, na maioria das vezes, ele vem acompanhado com outra questão. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta São Silvestre Podcast, onde você vai encontrar histórias reais, com pessoas reais, sobre vida, saúde, paternidade, maternidade e negócios. E hoje eu não tenho dúvida que a gente vai aprender muito com a convidada de hoje, mas antes eu queria pedir para você curtir esse episódio, já compartilhar no grupo da família, porque hoje inclusive é um dia especial, é o primeiro dia do ano, então pode ser que a mensagem que a gente receber aqui, que a gente trocar nesse episódio, faça a diferença nessa reflexão de época do ano. Então, por favor, compartilhe. Mas vamos direto para o roteiro, para eu apresentar a nossa convidada e entrar na conversa que é, de fato, o importante aqui hoje. Bom, ela é filha do Silvio e da Cida, irmã do Pedro, Silvio e Sandra. Ela é casada com o Renan e mãe do Miguel, de 6 anos, e do Gabriel, que está chegando logo aí. Ela é terapeuta, hipnoterapeuta, coach e tem pós-graduação em psicologia clínica. Ela é mãe atípica e autora do livro Mãe Também é Gente. Eu adorei esse título, já comentei isso para ela aqui nos bastidores, e ela já ajudou, pessoal, mais de 300 mães famílias com a sua metodologia e acredita fortemente que cuidar da mãe é a melhor maneira de cuidar do filho. Seja muito bem-vinda, Silmara Luz. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço o teu tempo, a tua disponibilidade, e a gente se conheceu através de uma troca de referências. Eu fui contratar uma assessoria, um serviço de assessoria para o lançamento do livro do Tarja Preta São Silvestre, que inclusive eu sei que você já teve aquele estímulo de compra e ainda não comprou para apoiar o movimento TPSS, então aqui fica já uma boa lembrança, uma boa oportunidade. E aí eu pedi para a assessoria algumas indicações e o nome da Silmara veio e nada é por acaso. Sim. Então hoje a gente está aqui e pela minha memória, depois de mais de 25 episódios que eu já gravei aqui, vai ser a primeira vez que a gente vai aprofundar mais no tema de maternidade. Então já queria te agradecer por isso. Eu não tenho dúvida que eu vou aprender muito contigo. E para a gente começar, Silmara, você poderia, por exemplo, dar a tua visão, explicar um pouco melhor o que é o TEA, o que é uma mãe atípica, para quem está acompanhando a gente e não faz ideia, ou já ouviu falar, mas de fato não sabe o que é. Como que você pode trazer luz para isso, por favor? O TEA é o transtorno do espectro autista, né? Que infelizmente tem crescido muito nos últimos anos. A probabilidade é que daqui uns 10 anos, a cada 2 crianças, uma seja autista. Caramba. Hoje a gente tem uma média de cada 30 crianças, uma é autista. Daqui a alguns anos, a cada 2, uma será autista.
O transtorno do espectro autista, apesar de ser um transtorno, tem algumas características que a gente pode ver que é semelhante, por exemplo, sensibilidades, mas o que dificulta muito a descoberta do TEA é que cada um é de uma maneira. Tá bom. Então, a gente não pode colocar todo mundo dentro de uma caixinha. Isso dificulta um pouco tanto o tratamento quanto a descoberta do laudo. Então, laudos demoram geralmente, sei lá, 2 anos para sair, porque é investigação. Não há um exame que a gente faz e fala, é autista, não é autista. E a mãe atípica é a mãe dessa criança, né? A mãe da criança autista que sofre tanto quanto, só que com um pouquinho mais de culpa, né? Porque a gente sempre pensa que, por que eu não observei antes? Por que eu não comecei o tratamento antes? Será que foi alguma coisa que eu fiz que fez com que ele viesse autista? Então, é a mãe que vive todas as lutas de uma mãe, só que com um pouquinho mais de culpa, né? Um pouquinho mais de questões aí. Tá. E uma pergunta do lado pai da história, né? O termo também é usado por pais atípicos? Sim, Legal. pais atípicos. Porque eu confesso para ti que eu ainda não vi. Mãe, eu já vi, já convivi, mas aí talvez também entre, talvez até numa outra seara, que é a questão da participação da mãe e do pai na vida da criança. A gente já vê que em questões das crianças típicas, que são as crianças que não têm nenhuma questão, já tem uma participação menor dos pais. Sim. Então, já é uma questão. Quando a gente fala de crianças atípicas, o número de pais que abandonam as mães após o laudo é gigante. Caramba. É gigante. Então, infelizmente, a gente vê muito mais mães do que pais. Sim. Existem muitos que lutam tanto quanto, só que eles aparecem menos porque a maioria deles vai embora, infelizmente. Infelizmente. É a nossa situação, né? De forma geral, como você falou. E da onde vem essa questão do mãe também é gente? Da onde vem a inspiração do título do livro? Me fala um pouco mais sobre o livro. Que momento que ele surgiu na tua vida? Lógico que conecta com a tua história. Mas da onde veio isso? Na verdade, eu sou contadora, né? É a minha primeira formação. Eu Boa. trabalhei 8 anos como contadora. E aí, quando eu tive meu filho é de 2019. Tá bom. Logo em seguida veio a pandemia. E ali eu tive uma depressão pós-parto não diagnosticada. E com a pandemia, tudo piorou. E logo na pandemia, eu também perdi o meu pai. Então, tudo virou um bolo, né? E ali, o meu marido, que graças a Deus não é um pai atípico que foi embora, ele começou a observar que eu estava muito mal. E aí ele começou... Aí a gente tentou terapia, não consegui, não deu certo, porque era online, tudo era online, né? E também eu tinha uma criança pequena, às vezes a criança acordava no meio da sessão, não dava certo. E aí a gente foi para o método CIS, do Paulo Vieira. A gente fez o método CIS online, ali eu descobri muita coisa. Legal. Muita coisa, por que eu estava passando aquilo que eu estava passando. E ali eu comecei a me aprofundar, né? Logo em seguida eu já fiz o curso de coach. Legal. Eu comecei a estudar. E aí eu percebi que existia muitas questões ali que eram específicas das mães. Como, por exemplo, a falta de tempo, né? De você ter uma sessão, por exemplo, e a criança acordar no meio e a terapeuta não falar para você, então deixa para lá, a gente vai fazer sessão na próxima semana e deixa quieto. Então, eu falei, por que não levar isso para mais mães? Porque quando você entra num processo de depressão, de maternidade, a gente sempre encontra grupos, né? Sim. Então, eu comecei a encontrar grupos no Instagram mesmo, de outras mães que estavam passando pela mesma questão que eu, principalmente por conta da pandemia. E aí eu falei, tem muita gente precisando. Por que não me aprofundar mais nisso? E foi aí que eu comecei a estudar. Até então, eu não sabia que meu filho era autista. E aí, teve um belo dia que eu estava conversando com meu irmão, com o Pedro. E aí eu falei assim, sabe qual é o problema das pessoas? Eles acham que a mãe não é gente. E aí, esse nome ficou na minha cabeça. Falei, mas mãe também é gente. Mãe também é gente. Aí eu fiquei com esse nome na minha cabeça. E aí, conforme eu fui estudando, eu fui adaptando aquilo que eu aprendi para a realidade das mães, né? Eu construí um método. E aí eu falei, não, o nome do meu método tem que ser Mãe Também é Gente. Legal. E aí eu fiz uma mentoria, né? Então, nessa mentoria, que foi onde eu já ajudei mais de 300 mães. E aí eu comecei a perceber que existiam muitas mães que não tinham tempo de parar para realizar aquelas questões. Aí eu falei, por que não um livro, então? Porque daí ela pode... Porque assim, eu, por exemplo, quando eu dava de mamar, eu ficava no celular. Falei, por que elas não podem ter um livro? Sim. Que daí, enquanto elas estão fazendo alguma coisa, elas leem o livro e aplicam. Então, o livro, ele é como se fosse mesmo
não vou falar que é uma terapia, mas ele é um guia prático onde quem tá lendo é o principal da história. É uma viagem e quem tá lendo é o principal da história. Que legal. E vai caminhando por uma viagem de autoconhecimento. Tá. Mas aí trata a questão do autismo também? Ou ele é mais voltado para a mãe e depois na mentoria você endereça esse tema da rotina, por exemplo? Esse daqui eu abri para todas as mães. Legal, para boa, todas as mães. Boa. Só que quando veio a questão do autismo do Miguel, eu comecei a perceber que quanto mais eu seguia isso que eu falei nesse livro, que era cuidar de mim, e é uma coisa que é muito engraçado, que quando a gente descobre qualquer problema no filho, não precisa ser autismo, né? Sei lá, o filho tá com febre. Sim. Você se anula para poder cuidar dele. E o autismo é muito pior, porque é uma coisa que não vai curar. O autismo não tem cura. Então, você se anula completamente para poder continuar cuidando dele. Só que quanto mais você se anula, mais sem paciência você fica, mais sem identidade você fica, mais instável você fica. E como é que a gente vai dar estabilidade para uma criança que precisa muito mais do que as outras se você não está estável? E aí foi onde eu entendi que quanto mais eu cuidava de mim, claro, sem abandonar as necessidades dele, mais ele melhorava, né? Miguel, ele era um autista não verbal, ele não falava. E hoje ele fala pelos cotovelos, né? Graças a Deus, graças à terapia, graças a tudo. Mas por quê? E aí, às vezes, as pessoas perguntam, mas o que tem a ver você ter se cuidado com ele evoluir? Eu consegui ver a necessidade dele. E aí eu consegui ir rápido, porque o autista ele tem as janelas de desenvolvimento. Então, quanto mais rápido você age, melhor é. Não que depois não vai ter resultado, mas demora muito mais. Entendi. Então, eu consegui ver a tempo para poder ajudá-lo a tempo. Entendi. E como foi a descoberta e a confirmação do diagnóstico, por exemplo? Como que foi isso para ti? Então, quando meu pai faleceu, o Miguel tinha 1 ano e 4 meses. Tá bom. E aí, ele não falava ainda. Ele tinha um atraso na fala, mas até então eu não percebia. E aí, ele começou a regredir um pouco. Foi assim que meu pai faleceu, ele começou a regredir. Então, por exemplo, ele falava papá e parou. E até então, inclusive a pediatra, achava que era uma questão emocional, porque ele era muito apegado no meu pai. Como ele tinha todos os outros marcos de desenvolvimento ok, então ele tinha sentado, ele tinha engatinhado, não foi um problema. Só que ele começou a gritar. Ele passava o dia inteiro gritando. E eu não percebia. E por isso que eu falo, né, que cuidar da mãe é a melhor maneira de cuidar do filho, porque eu tava no buraco. Então ele gritar ou não gritar, pra mim era normal. Eu não percebia. Só que quando meu pai faleceu, a gente ficou na casa de uma tia minha. E essa minha tia falou, ele tá gritando demais, não é normal isso. E aí foi que eu comecei a olhar pra ele, que eu comecei a perceber algumas coisas. Neste mesmo período, ele começou com uma rigidez de comida. Tá bom. Ele não queria mais comer. Tá bom. E tudo isso eu atribuía à ausência do avô dele. Só que aí começou a passar muito tempo. Ele fez 2 anos e não falava nada. Ele começou a ter estereotipias, né, que são os movimentos repetitivos. E aí eu comecei a olhar e falei, gente, isso aqui tá estranho. E aí eu comecei a levar em neuros e tal, só que a resposta era, ele é uma criança de pandemia. Ele não tem contato com outras crianças, é por isso que tá acontecendo isso. Tudo bem. Aí eu coloquei ele na escola, para ele ter contato com outras crianças. Coloquei ele no quarto dele, né, porque isso é uma coisa que acontece muito, infelizmente, uma das neuros que eu passei falou que era culpa minha, que ele não se desenvolvia porque eu era muito grudenta e muito protetora. Então, eu fiz tudo que ela mandou. Botei ele pro quarto dele, coloquei ele na escola, e mesmo assim ele não se desenvolvia. Até que a escola chamou a gente e falou, olha ele e olha as crianças da idade dele, né? Era muito discrepante, assim. E aí a gente continuou buscando outros neuros, a pediatra dele me ajudou muito nisso, até que quando foi em agosto de 2021, agosto de 2021, a gente encontrou um neuro, que era inclusive do Paraná, e ele falou, olha, é 100% de chance de que ele é um autista, não tem dúvidas. A gente fez vários testes e várias coisas, falou, é um autista, é autista mesmo, nível 2 de suporte, porque a gente tem uns níveis de suporte, Quais né? são? Nível 1, 2 e 3. Tá bom. Nível 1 é um nível mais fraco, digamos assim, né? Não é bem fraco, mas é o mais Quais são as leve. características do- O nível 1 de suporte, ele tem muitas características do autismo, só que não chega a ter uma perda
assim, uma coisa que prejudique muito a vida dele. O nível 2 de suporte já, e o nível 3 de suporte é o que tem mais coisas que prejudiquem muito o desenvolvimento dele. Por exemplo, o filho do Marcos Mion é nível 3. Tá bom. E ele era nível 2. Eu já ouvi que o Messi tem alguma coisa de... Dizem que ele é nível 1. Não foi confirmado. Eu nunca ouvi da boca dele, mas dizem que é nível 1. Mas o nível 1 é tipo assim, ele tem uma vida normal, ele tem algumas características, mas assim, isso não impede ele de fazer certas coisas. O nível 2, por exemplo, a principal característica do nível... A diferença do nível 2 para o nível 1 é o atraso na fala. Tá bom. Então, com o atraso da fala, ele não consegue socializar. Como é que ele vai socializar, né? Então, eles já não gostam muito de socializar. E ainda com atraso de fala, eles vivem mais no mundinho deles mesmo. E aí, ele foi diagnosticado como nível 2 de suporte. E aí eu já não estava bem, né? Porque meu pai morreu em 2021, em janeiro. Em agosto, eu recebi o laudo dele. Tudo no mesmo ano. Sim. E aí, degringolei mais ainda, né? Só que eu comecei a perceber exatamente isso, que quanto mais eu cuidava de mim, mais eu conseguia enxergar as questões dele. Então, por exemplo, eu comecei a olhar para ele não como um autista, mas como um Miguel. E eu acho que essa é a diferença, né? Você olhar para a criança não como um CID. Eu sempre falo isso, ele não é um CID, ele é uma pessoa. Ele vai ter as questões dele, que são pessoais dele, e que o autismo atenua mesmo, mas vão ter coisas que é só porque é ele mesmo, né? Sim. E às vezes é esse o nosso erro. A gente olha pro autista e a gente fala, é autista. Aí você começa a tentar fazer de tudo para agradá-lo, mas ele é uma criança, né? Não tem nada de diferente dele, né? Mas foi uma luta muito grande, né? Primeiro pra gente conseguir digerir e depois pra gente conseguir tratamento, que também foi uma outra questão que é muito difícil conseguir o tratamento, né? Qual que é o difícil? É conseguir especialista? É conseguir apoio? Convênio. Tá. Aprovar, né? Tem muitas negativas, porque o tratamento é muito caro. Entendi. Imagina... medicação? Não, é terapia mesmo. Terapia. Então, imagina assim, se você passa num terapeuta, sei lá, R$250 a sessão. Uhum. Ok. Só que a gente passa uma vez por semana. Ele precisa de 40 horas semanais. Então, isso dá uma média de 20 a 60 mil por mês. E às vezes o convênio enrola, né? Assim, ele não pode negar porque é contra a lei, mas eles dão um jeitinho de te enrolar, de não aprovar, enfim. Dificultar. E aí quando você consegue, muitas vezes o terapeuta não é bom. E aí você tem que mudar, porque também não vai adiantar nada. Então, essa parte é uma parte muito difícil. Muito difícil. Entendi. E onde buscar informação também, né? Porque eu imagino, de repente, lógico, você tem uma suspeita, aí você passa com um profissional. Sim. E aí vem o diagnóstico, cara, e agora? É isso mesmo. Como acreditar nas informações? Porque hoje a gente tem um acesso muito grande a informações, mas... qual a referência que eu tenho? Se é uma opinião, né? Ou se... E como que você fez nesse início? Porque você já não estava bem, mas você falou, cara, preciso ajudar meu filho de alguma forma. Eu tive uma rede de apoio muito boa, graças a Deus. A minha mãe sempre foi minha rede de apoio. Minha mãe me ajudou muito a procurar, principalmente neuro, né? Boa. E meu marido. Mas é realmente muito difícil. Tanto é que, recentemente, eu lancei um produto novo que chama o Guia Prático da Maternidade Atípica. Legal. Para que as mães realmente saibam, tipo assim, agora, o que eu faço? Sim, então, tipo, um passo a passo. Mesmo. A primeira coisa que eu fiz foi falar com a pediatra dele. Né? Graças a Deus, ela é uma boa pediatra, então ela me deu uma orientação, não só de passo a passo, mas uma orientação emocional também, porque é muito difícil lidar. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer, de fato, é procurar um neuro ou um psiquiatra. São os primeiros profissionais que a gente tem que procurar. Porque aí eles vão encaminhar a gente e dar o passo a passo, né? Tendo o laudo nas mãos, entrar em contato com convênio, se tiver convênio. Se for o caso do SUS, aí tem que apresentar no SUS, entrar na fila de espera, que ainda é um pouquinho mais demorado, né? Uhum. Mas o neuro ou o psiquiatra, eles vão dar o passo a passo. Tá. São os primeiros profissionais que a gente precisa procurar. Uma pergunta também... que eu já ouvi alguma coisa na mídia, por exemplo, falando daquele seriado do The Big Bang Theory, que falam do Sheldon ali, que pô, o cara é mega inteligente lá tal. Aquilo, na tua opinião, que já mergulhou nesse assunto, tem alguma coisa ali de autismo ou aquilo é um conteúdo, por exemplo, algo que falam que, desencana disso, porque isso pode te influenciar de uma forma
talvez mais negativa do que positiva. Como é que você enxerga isso? Eu acho que é um estereótipo do autista, né? O autista, para a sociedade, ele tem um estereótipo, né? Que ele é aquele cara mega inteligente. E, às vezes, eu já escutei de pessoas falando assim, eu acho que eu sou autista, porque autista é mega inteligente. E não necessariamente. Nem todo autista... Tem autistas que, sim, são muito Independente inteligentes. do nível. Independente do nível, mas tem autistas que têm o cognitivo muito afetado. Imagina. Então, por exemplo, eu conheço autistas nível 3, por exemplo, de, sei lá, 15 anos. Eu conheço um, inclusive, de 18 anos, que ele tem a mentalidade de uma criança de 5. Então, é um estereótipo que a sociedade pintou, o que atrapalha muito. Sim. Porque hoje em dia, inclusive no próprio Instagram, eu já vi muitas vezes falando assim, descubra aqui se você é um autista. E uma série de perguntinhas, assim, de sim ou não. E é impossível descobrir desse jeito, porque é um espectro. Então, o autismo, ele só é descoberto por uma avaliação de observação. Então, é claro que existem as questões que a gente observa, mas é observação, é observar o comportamento perante as pessoas, coisas que a gente não consegue ver, porque está no nosso dia a dia, né? Então, nem todo autista vai ser mega inteligente, principalmente porque o autismo, a maioria das vezes, ele não vem sozinho. Ele vem acompanhado com outra questão. E existe o autista que tem a deficiência intelectual, que é a ADI. E a DI, ela não permite que esse autista seja mega inteligente. Sim. O meu filho, por exemplo, ele tem autismo e TDAH. Tá bom. Aí tem autistas que têm autismo e TOC. Tá. Então, geralmente, na maioria das vezes, ele vem acompanhado com outra questão. Então, essa outra questão também dificulta muito esse processo. Então, não é uma verdade que todo autista é mega inteligente. Não é. E isso vai criando e vai ganhando mais força, né? Sim. Como você falou. E passa a ser um perigo também. Um perigo. É a mesma coisa quando a gente fala da hipnose, né? Sim. A hipnose, quando a gente fala assim, eu sou hipnoterapeuta, as pessoas têm medo. Por quê? Porque vê no filme que a hipnose é um negócio que te deixa completamente... E não tem nada a ver com isso, né? Você está consciente. Você está consciente, você não sai do seu corpo. Não tem nada a ver com isso. Não é nada espiritual. Não é nada espiritual. Mas as pessoas confundem, né? Então, é a mesma coisa. E, infelizmente, é o que você falou. Como a gente tem acesso a muitas informações, às vezes atrapalha. Sim. Que nem todas elas são verdadeiras. Porque hoje, qualquer coisa que a gente está em dúvida, e muitas vezes eu acredito que... Eu já me peguei fazendo isso, de procurar alguns diagnósticos, às vezes até comigo mesmo, ou alguns porquês, para não olhar para algo que às vezes está até tudo bem. Fala, cara, você é assim, tá tudo bem. Exatamente. É normal, mas você quer às vezes procurar algo ou para ficar mais desafiador e aí você tem algum problema para lidar, ou porque você às vezes está abafando alguma coisa que você precisa olhar de fato, né? E aí acho que conecta com o livro, porque quando eu passo a ser mais gente, mais mãe, mais pai, eu além de olhar para o que me faz bem, eu também vou olhar para o que me faz mal e eu vou ter que fazer alguma coisa com isso. E uma das coisas assim que aconteceu comigo, que eu acho que é o primordial, eu não olhei, e isso foi porque eu cuidei de mim, eu não olhei para o diagnóstico do Miguel como se fosse uma muleta. Boa. E sim como se fosse um farol. Tipo, ok, agora eu sei dar o nome do que ele tem. O que eu posso fazer com isso? E o que acontece hoje em dia é isso que você falou, né? A galera, eles querem um diagnóstico pra falar, então é por isso que eu sou assim. Então não preciso passar na frente porque meu filho tem autismo, então eu preciso ter, sei lá, tô prioridade. Eu preciso ser tratado de uma forma diferente. Mas aí eu também julgo as pessoas que, vocês estão tratando meu filho de forma diferente porque ele tem. Eu falo, cara, então vira um negócio que... Exatamente, assim, é um vitimismo, se transforma num vitimismo, né? Quando, na realidade, quando você tem uma criança autista, e eu sempre falo isso, a gente precisa ser desnecessário para os nossos filhos. Principalmente para as crianças atípicas, porque a gente não vai estar aqui para sempre. Sim. E mais para eles até, né? E quando eu não estiver aqui? Total. Então, eu não posso ensinar ele a ser vítima. Meu filho, você é autista, você tem essas necessidades, mas como é que a gente vai lidar com isso? Porque... Você fala com ele? Converso. Nessa idade? Converso. Porque eu falo, assim, de uma maneira que ele entenda, mas o mundo não vai se adaptar a ele. E eu nem posso esperar isso. Isso é injusto, né? Ele que precisa se adaptar ao mundo. Ele precisa se conhecer a ponto de saber onde são os limites dele, né? Então, recentemente a gente teve um retorno no neuro, e o neuro falou assim, nossa, eu tô impressionado como o Miguel evoluiu. Porque ele já está sabendo observar quando ele não tá bem. Então, quando ele não tá bem, ele fala assim, mamãe, é melhor a gente ir pra casa.
Então, o mundo não vai se adaptar a ele. A gente nem pode exigir isso. E isso é o que o vitimismo traz, né? É que eu sou autista, eu vou ser mal educado, por exemplo, não vou falar com ninguém porque eu sou autista. E tá tudo bem. Eu sou autista, isso eu vejo aos montes. Eu vou quebrar tudo porque tá tudo bem. Não, o autista ele precisa de limite. Ele precisa de educação. Ele precisa de tudo isso. Porque hoje ele é criança. A criança tem espaço para isso, mas amanhã ele vai ser um adulto. E aí? O adulto não tem espaço para isso. E nem deve, né? Que tipo de problema você vai trazer para essa criança se você não educa ela agora e dá limite agora para ela? Total. E como que é uma rotina de vocês? Que eu sei que você traz bastante nos teus conteúdos e eu acho que, você pode me confirmar por isso que é um dos principais desafios que você ajuda também as mães a enxergar isso de uma forma diferente. Né? Muda a rotina? Muda. Como que é uma rotina? Quais os principais desafios? E o que é também muita crença do tipo, cara, não, isso aqui a rotina é igual e talvez você viva isso agora, né? Sim. Ou não, enfim, a gente nunca sabe, mas o que muda da rotina e o que é igual? A rotina começa pelas terapias, né? Porque são muitas terapias que eles precisam fazer, principalmente no início. A terapia para o autista é muito importante, né? É muito mais importante do que remédio, por exemplo. O Miguel, ele começou a tomar remédio recentemente por conta mais do TDAH do que do autismo. Tá bom. Porque a terapia ela é muito mais necessária. Porque a terapia é comportamental. Então, ela vai ensinar ele a lidar com as questões do mundo mesmo, né? A lidar com companhias, com as outras pessoas, enfim. Então, a quantidade de terapias é muito grande. Então, por exemplo, geralmente, uma criança autista, ela tem ali 40 horas semanais de terapia. Isso dá quantas vezes por semana? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias de, tipo assim, 8 horas, né? É jornada de trabalho. É uma jornada de trabalho, verdade. Eu falei, cara, tem alguma coisa na minha cabeça que conecta. É a jornada de trabalho. É a jornada de trabalho. Então, assim, como é que eu dividi para ele? Uma parte ele faz na escola, então a terapeuta vai à escola e conduz ele ali no ambiente dele, e outra parte ele faz à tarde. Então, ele faz 3 horas à tarde por dia. Então, assim, enquanto você vê outras mães levando as crianças no futebol, levando pra jazz, levando pra aula de não sei o quê, eles estão indo pra terapia. Sim. E você tem que ficar lá, a vida é dentro da clínica, né? Então... Isso tem um período? Assim, conforme ele vai melhorando, e aí tem que ser avaliado, né? Bom. Pode diminuir ou aumentar. Porque, como o autismo ele é um espectro, nada me garante que ele vai ficar nível 2 para sempre. Ele pode ir para o nível 3, como ele pode ir para o nível 1. E ele pode ir para o nível 1 e depois ele ir para o nível 3. Porque tudo depende de como é que vai ser conduzido a vida dele. Exatamente. Também, então, é espectro. Não, vai andar, né? Pode andar para frente ou para trás. É claro que conforme ele vai ficando mais velho, dificilmente vai avançar. Mas não há nada que impeça. Então, conforme ele vai melhorando em algumas questões, eles mudam os objetivos ou eles diminuem a carga da terapia. Então, a primeira coisa que muda é isso na rotina, né? A segunda coisa é que fica muito difícil de trabalhar com uma rotina dessa de terapia. Fica muito difícil. Isso é uma questão que a mãe atípica tem demais, a dificuldade de trabalho. Primeiro, assim, né? A mulher ela já tem dificuldade de trabalho quando ela fala que ela é mãe. Se ela é mãe de um autista, então é quase impossível. Porque ela vai precisar sair mais cedo, ela vai precisar do home office. Às vezes, se a escola liga, ela vai precisar sair. Isso é muito difícil. Então, a maioria das mães atípicas, ou elas empreendem, ou elas são donas de casa. A maioria delas. Ou então, é alguma mãe que tem um home office, assim, e tudo bem, né? Na clínica lá do Miguel mesmo, tem algumas que levam computador e trabalham de lá. Mas aí o terapeuta atrapalha, enfim, é uma questão, né? Então... essas são as principais questões que mudam na nossa rotina. E aí, outra coisa que muda é a previsibilidade. Então, assim, por mais que, por exemplo, o Miguel não tem a rigidez cognitiva que a gente fala, que é aquele problema de que tudo tem que ser exatamente daquele jeito planejado, né? Não pode sair nada do script. Mas todos eles precisam de previsibilidade, porque bagunça a cabeça deles. Então, eles têm que saber o que eles vão fazer naquele dia. A falta de previsibilidade atrapalha eles. Então, a gente precisa dar uma previsibilidade. Isso faz com que você tenha que se planejar melhor. Então, se a sua rotina é uma rotina bagunçada, você vai ter que se planejar melhor para dar previsibilidade para ele. E isso, na tua opinião, na tua visão, né, na verdade,
um nível 1 que é mais leve. É um sinal, por exemplo, se a criança pergunta toda hora o que a gente vai fazer, o que vai acontecer, ela está pedindo por essa previsibilidade ou também pode ser algo da idade ali aos 6, Pode 7? ser algo da idade, mas eu falo sempre que tem os sinais de alerta, né? Tá, A gente quais precisa estar de olho nos sinais de alerta. Então, por exemplo, a questão da previsibilidade, a questão social, principalmente. Criança que não gosta de criança é estranho. Toda criança gosta de criança, né? Se você solta uma criança que tem outra criança, geralmente eles já vão lá e já se juntam e começam a brincar. Criança que não gosta de criança é estranho. Então, é E sinal aí de ela alerta. não gosta de criança, mas ela gosta de ficar mais com adultos? por Sozinha. exemplo? Não é... Porque eu lembro que em algum momento, um dos meus, é como se ele... Isso mudou, mas chegou um período do tempo ali, ele não se sentia bem ali com as crianças, mas queria ficar brincando com os adultos. Acontece. E aí era como se tivesse... enfim, pô, aqui não tá tão divertido, estimulante, eu quero brincar com alguém que tá me estimulando. Ou porque eu gosto mais desse adulto, Sim. teoricamente, eu quero mais atenção desse adulto. Então Sim. tem N aspectos, N até pra gente possibilidades. também não criar também estereótipo em tudo que acontecer. Isso, assim, não quer dizer que a criança que tá brincando sozinha ela é autista, não é isso. Mas é sinais de alerta. É Boa. tipo, Entendi. tá, essa criança não... Sai do grupo e vai ficar sai do sozinho. grupo. O Miguel até hoje, ele ama ficar sozinho. Ama. Se a gente deixar, ele passa o dia inteiro no quarto sozinho, brincando sozinho. Outra questão é não dar funcionalidade para brinquedos. Então, por exemplo, o hiperfoco do Miguel é carros. Então, assim, se ele te vê uma vez, ele pergunta o seu carro é a placa dele, para sempre ele vai guardar. Para sempre. Ele sabe placa de todo mundo. Olha só. E aí, quando ele era pequenininho, ele tinha os carrinhos dele e ele não dava funcionalidade para os carrinhos, ele não brincava. Ele enfileirava por cores e tamanhos. Tá bom. E ninguém podia mexer. Se mexesse, era o caos. É estranho também, porque as crianças dão funcionalidade para os brinquedos, né? Se você pega um bebezinho, ele vai pegar o brinquedo, ele vai chacoalhar, ele vai ver como é que aquilo funciona. E ele não. Ele enfileirava e deixava ali. É como se fosse uma estante, um mostruário, não podia tocar. E não pode tirar as coisas. Outra questão é crianças organizadas. Crianças não são organizadas, né? Naturalmente, criança não é organizada. Mas é extremamente organizado, do tipo... separar as coisas por cores. Outra questão é seletividade alimentar. Então, não come nada que não seja verde, por exemplo. Ou existem crianças que chegam numa fase que só quer comer coisas roxas. Ou então, não come nada a não ser arroz puro. Então, eles têm essa seletividade alimentar, principalmente com alimentos mais líquidos, tipo feijão, sopa, não é muito... Não curte muito essas coisas mais molinhas. Entendi. Então, são coisas que a gente vai observando que pode identificar, né? Outra questão é a sociabilização, né? Ou então atrás de fala. Não fala, não socializa. Tem prejuízo. E aí isso está trazendo prejuízo para o desenvolvimento dele, né? Porque, por exemplo, o Miguel começou a falar com quase 3 anos. É claro que isso trouxe prejuízo, porque todas as crianças da idade dele já falavam. Sim, ele não falava nada. Vocabulário. Sim, e ele não falava nada. Então, ele já tinha essa questão social, que ele não gostava de interagir com as crianças, ele não falava, então para que ele ia interagir? Né? Então, tem outros atrasos, por exemplo, fralda. Ele desfraldou com quase 4. Uhum. Todas as crianças já iam no banheiro sozinha, ele desfraldou com quase 4. Então, essas questões de atraso, regressão, né? Ele começou a falar e parou. Isso é uma coisa que acontece bastante. Ele tem algumas habilidades e perde também. Então, são sinais de alerta pra gente falar, tá estranho isso aqui. E olhando e vivendo toda essa rotina, o que você já aprendeu nesse mundo com o Miguel? O que ele trouxe de diferente para a tua vida também, de belo? Porque, sim, é um desafio diferente do que, teoricamente, a gente imagina ser a nossa rotina. Mas eu não tenho dúvida que ele já te ensinou muito. O que mais vem, assim, para ti, que você já aprendeu? A primeira coisa, a coisa mais importante que o Miguel me ensinou é dar valor nas pequenas coisas. Então, por exemplo, o dia que ele conseguiu fazer uma pintura no rosto, porque ele tem muita sensibilidade no rosto. Nossa, aquilo pra mim foi uma baita vitória. E pra uma mãe típica tá bom, é uma pintura. Então, o dar valor nas conquistas minúsculas do dia a dia, ele me trouxe. E isso eu trouxe pra minha vida. Então, às vezes acontece alguma coisa que às vezes pra gente parece ordinário.
E aí, hoje eu já olho diferente, falo, não é ordinário, é muita coisa, né? Agora ele se formou no pré, por exemplo, ele vai pro primeiro ano. E ele vai pro primeiro ano acompanhando a sala dele. Ele já tá lendo, ele já tá escrevendo. Isso pra mim é fantástico. Ele conseguiu participar da cerimônia de formatura dele bonitinho. Para outras crianças é normal, para ele é uma vitória. Então, dar valor nas pequenas coisas, essa foi a primeira coisa. Outra coisa é, o Miguel, ele demonstra sentimento sem dizer uma palavra. Então, às vezes, a gente está tão acostumado a ouvir palavras soltas ou até mesmo a falar coisas que a gente não sente. E ele me ensinou que o amor e os sentimentos, eles estão muito mais na demonstração do dia a dia do que nas próprias palavras. Então, eu aprendi a entender o idioma dele. Mesmo ele sem ele falar. Aprendi a entender as necessidades dele. E isso só foi possível porque eu comecei a olhar para ele. Então, tem uma frase do Jung que eu falo que é a frase do Miguel, né? Saiba todas as técnicas, mas na frente de uma alma humana, seja somente uma alma humana. E foi isso que ele me ensinou, a ser uma alma humana diante das pessoas. Às vezes a gente se especializa demais, a gente estuda demais, e a gente esquece que ali, do outro lado, só tem uma alma. Né? Principalmente quando a gente trabalha com terapia, né? A gente pensa em técnicas, e aí quando você encontra uma pessoa, você esquece que ele tem uma alma, uma história, uma vida, e é o que acontece com ele, né? Que é o que eu falo que acontece com os autistas, né? Às vezes a gente olha pro Cid, é autista. Como eu vou lidar com esse autista? A gente começa a buscar técnicas. Olha pra criança. Às vezes ela mesma vai te responder como lidar com ela, né? Ela mesma vai te dizer quais são os gostos dela. Por exemplo, se ele chega aqui agora, a primeira coisa que ele vai olhar pra você vai falar, qual é o seu carro? Ou seja, ele mesmo já vai te dizer qual assunto que você pode conversar com ele. Qual assunto que ele vai te dar abertura. Então, é uma alma. Não importa o Cid. Se a gente olha para eles, eles mesmos dão as respostas para a gente. Obrigado por compartilhar. E é uma baita reflexão até para quem está do outro lado do tipo, pô, como que eu vou lidar com essa situação? Isso Como que eu vou acontece lidar? muito. Porque eu imagino que as pessoas até geram uma preocupação de tipo, pô, eu quero ou ajudar, ou eu não quero errar, ou eu não quero falar groselha. Você acaba errando. E aí que você acaba falando merda. Uhum. Então, esse ponto que você traz é super importante, que antes de você se preocupar com o que é ou o que não é você enxergar como uma outra alma e é uma pessoa. É uma né? pessoa. É Exatamente. gente como a gente. Teve e tal. uma vez que eu fui dar um treinamento numa empresa. E aí uma das perguntas foi essa. O filho da minha amiga é autista, eu não sei como lidar com ele. Eu falei, senta e fala, oi, tudo bem? Vê como ele responde. Ele mesmo vai te dizer como lidar com ele. Seja educado, né? Seja cordial, Finge seja... que ele não é autista. Como se ele fosse uma criança qualquer. Como é que você faria? Né? E a gente põe muita expectativa nas crianças, né? Do tipo, tem que dar beijo em desconhecido, tem que falar com gente que ele nunca viu na vida. Por que ele tem que fazer isso se a gente não faz, né? Então, é isso. Sim. Tem uma situação que rola em casa, como eu te falei, eu tenho gêmeos, né? Uhum. E um é super do abraço, do contato e tal, e o outro não. E aí, o que não é do contato, às vezes, pô, dá um beijinho no papai e tal. Ele não curte essa parada do contato. E aí eu falo, cara, por que a gente coloca, né? Às vezes até sem querer e sem perceber essa pressão, parece tom de brincadeira, mas na verdade você está pressionando de alguma forma. É uma carência tua que você está levando para o teu filho. Exatamente. Dito isso, eu paro e me lembro também de alguns comentários que eu também não dava beijo quando eu era criança. Tipo, não gostava, não, enfim. Só que hoje eu tô muito mais do lado do outro, que é o do contato, pelo menos com eles. Só que quando eu tinha a idade deles, eu também agia como o do não contato. Exatamente. E é isso que eu falo, né? Do idioma que ele me ensinou. Eu até os 3 anos, até os 4 anos, eu nunca escutei Mamãe, eu te amo. Porque ele não falava. Só que ele me mostrava de outras maneiras. Então, às vezes é isso. Tipo assim, teu filho não gosta de contato. Mas ele te demonstra amor de outras maneiras. Oh, sem dúvida. É só a linguagem dele. É a linguagem, né? E às vezes a gente exige coisas que são vazias. Que, tipo, ele vai fazer por obrigação. É isso. E aí? Sim. Ele faz, às vezes, muito mais questão da presença do que de uma palavra que o vento pode levar, né? Enfim, eu posso nem escutar. Pra te agradar. Exato. É muito louco isso, muito louco. E o que você percebe quando você está ali
no processo com as mães, pô, um número super expressivo, mais de 300 e tal. E você já trilhou esse caminho de que, pô, recebi o diagnóstico, não sei por onde ir e tal. E o que você percebe que é o principal padrão ou a principal situação que chega nos primeiros atendimentos ali, nos primeiros encontros, o que de largada assim, a hora que, porra, você dá clareza para isso, já a vida já começa a se encaixar um pouco mais. Tem esse padrão ou cada situação é uma situação? Tem. A primeira coisa é a expectativa, né? Eu sempre falo, ninguém quer ter um filho atípico. Não é um sonho de ninguém. Tipo assim, tô grávida, quero ter um filho atípico. Ninguém quer. Então, a gente gera uma expectativa na criança. E isso é bom a gente refletir até para os filhos típicos. Porque o meu filho vai ser tal coisa quando ele crescer. Não, gente, não vai. Não necessariamente ele vai, né? Então, eu acho que a primeira questão é as expectativas. A segunda questão é o orgulho, né? O orgulho de, eu não aceito. Mas por que você não aceita se a criança já está ali? Né? Então, rola isso de eu não aceito, de chegar e contratar tua mentoria, entrar pra tua mentoria e falar eu não aceito? Não elas, os maridos. Na maioria das vezes o marido não aceita. Ou o marido finge que não tá vendo. É frescura. É frescura, ou é uma fase, vai passar, né? Então, tem essa questão é orgulho, né? Na verdade é orgulho, porque a gente tá olhando o que as pessoas vão pensar, né? No fundo é isso. O que vão pensar, né, de ter um filho desse jeito? Será que a família vai aceitar? Enfim. Então, esse é o principal padrão. É a expectativa que a gente gera e isso. E outra questão é o CID, né? O CID vem na frente, é muito engraçado. Parece que eu tenho um filho ali, eu tô com meu filho, sei lá, com 3 anos. Agora veio o diagnóstico, eu não sei mais como lidar com ele. Como você lidava antes? É a mesma coisa, não vai mudar nada. O CID, o laudo, é um mapa para que você saiba o que fazer com ele, não para te paralisar. A tendência é só melhorar, exato, né? E não o objetivo piorar. do laudo, eu sempre falo para elas, mas o laudo é bom. Sim. É para você saber o que fazer, para você conseguir ter direito às coisas. Porque, por exemplo, se você sabe que seu filho precisa de fono, mas ele não tem um laudo, é muito difícil você conseguir uma vaga na fono. Total. Mas quando ele tem um laudo, é muito mais fácil, né? Então, aí você consegue outras terapias, como terapia ocupacional, por exemplo, que é muito importante para eles. Só que quando você não tem um laudo, você não consegue. Então, o laudo, ele precisa ser um mapa e não um paralisador. E, geralmente, é um paralisador. Tipo, não sei mais como lidar com ele, não sei o que fazer. Essas são as principais questões que aparecem. Boa. Faz total sentido. Faz total sentido. É muito louco. Aqui a gente tem fugiu a palavra. Um bloco, lembrei. Que chama Café com Movimento. E aí é até de um patrocinador nosso. Você aceita mais um café? Tá de boa? Não, tô de boa. Tá de boa? E aí nesse bloco do Café Movimento, até pra gente ir talvez para um outro caminho, talvez não. E aí, pensa que você estivesse ali andando no Parque do Ibirapuera, beleza? E você tá fazendo uma caminhada e vai tomar o café com alguém. E pode ser uma pessoa viva ou não mais, alguém que seja do teu passado. Com quem que você tomaria um café ali andando no Ibirapuera e sentando para tomar um café lá? Com meu pai, com certeza. E o que te faz querer tomar um café com ele? O meu pai, ele sempre foi o meu maior motivador em tudo. Em tudo. E muitas vezes, principalmente quando eu mudei de carreira, mudei de profissão, eu tive muito medo. Tive muito medo da incerteza. Eu sempre senti muita falta desse incentivo dele. E eu hoje gostaria de falar para ele tudo que a gente conseguiu. Tudo que eu e o Miguel, e o Gabriel agora, tudo que a gente conquistou. Então, eu gostaria muito de tomar um café com ele, muito. E quais são essas conquistas principais, assim, as top 3? O que você falaria para ele? O principal para mim foi o desenvolvimento do Miguel, né? Eu era uma pessoa que eu achava que tudo na minha vida era resumido à carreira. Então, quando eu fui fazer contabilidade, eu lembro até hoje, ele falava para mim, ele falava, você não é dessa área. Não faça porque você não é. Meu pai falava. Você não é dessa área, você é de humanas. Você não é dessa área. E eu bati o pé que não, eu queria, porque para mim era o importante, eu queria ter destaque profissional. E o Miguel veio, ele quebrou tudo, né? E hoje, para mim, quando alguém pergunta assim, quais são as suas principais conquistas? A minha principal conquista hoje é o Miguel e depois é o Gabriel, porque eu não podia ter mais filhos. Então, primeiro é o Miguel, depois é o Gabriel.
a evolução do Miguel é a minha maior realização. Então, ver que ele é uma criança que brinca, é uma criança que fala pelos cotovelos, graças a Deus, né? Que se desenvolveu, que lê. Então, isso para mim é a minha principal conquista. Essa era a primeira coisa que eu queria compartilhar com ele. E a segunda coisa era de falar para ele que ele tinha razão. Normalmente, né? Ele tinha razão, eu nunca fui da área das exatas. Que legal, que legal. Que legal também que isso de alguma forma estava dentro de ti, né? Ou de alguma forma vinha até vocês. Falou, pô, a hora que as coisas se conectam também, falou, agora vai, né? Sim, Pô, sim, pra esse sim. caminho. Legal. Qual que era o nome dele mesmo? Silvio. Silvio, seu Silvio. Muito bom. Os pais normalmente têm Tem razão. né? A gente que é teimoso, né? Mas geralmente eles têm razão. Verdade. E, cara, me gerou uma curiosidade. O que passou algo na tua cabeça quando, por exemplo, você teve a notícia do Gabriel, assim? Uhum. E como você traz isso para as outras mães na tua mentoria? Porque você vive uma rotina e Sim. tal. Como que isso te toca? Porque toca. Sim, o maior medo de... A mãe atípica, geralmente, ela tem 2 maiores medos. O primeiro medo é de morrer e deixar o filho. Tá bom. É o maior medo. Se perguntar para qualquer mãe atípica, é quem vai cuidar dele se eu morrer? E o segundo medo é de ter outro filho. Então, a maioria das mães atípicas não querem ter outro filho. E aí, por isso que eu falo, né, do autocuidado, de você cuidar de você mesmo. A gente aprende que tem coisas que não estão sob o nosso controle. E que não é porque uma criança é atípica que ela não tem o direito de existir. Uhum. Então, o Gabriel ele foi muito desejado. Não foi um acidente, ele foi muito desejado. Legal. Porque eu, na verdade, quando eu estava grávida do Miguel, minha pretensão era ter outro filho dali 2 ou 3 anos no máximo. Hoje o Miguel tem 6. Uhum. E eu esperei mais porque ele dependia muito de mim, né? Então, mas eu sempre quis ter outro. É claro que surge um medo, uma incerteza do tipo, e se vier outro autista? Porque a gente tem uma probabilidade, né? Quando você tem um filho autista, você tem probabilidade de ter outros. Entendi. Mas é uma coisa que não está no meu controle, né? E se ele for autista também, ele não tem o direito de viver, Total. né? E eu sempre falo, isso é uma crença minha, né? Não há estudos, não há nada, mas uma crença minha é que toda mulher, toda família que tem uma criança autista é porque ela precisava muito mais da criança do que a criança dela. Eu te diria que aí, complementando com uma crença minha, que os filhos vêm muito mais para ensinar a gente do que a gente que acha que ensina alguma coisa, né? Pobre de mim se não fosse o Miguel. Sim. Pobre de mim se não fosse o Miguel. Então, ele do jeitinho que ele é. Então, assim, você mudaria alguma coisa no Miguel? Hoje, o Marcos Mion falou uma frase esses dias que gerou uma polêmica. Que ele falou assim, que ele tem pena de quem não tem um filho autista. Eu entendi o que ele quis dizer, mas eu acho que ele foi infeliz na colocação dele, né? Porque, realmente, as crianças atípicas, elas ensinam, se a gente permite, elas ensinam pra gente de uma maneira muito profunda, né? Muito profunda. Então, eu entendi o que ele quis dizer, apesar dele ter falado de uma maneira ruim. Uma intensidade diferente. Exato, exatamente. Então, hoje, se alguém perguntasse assim pra mim, você mudaria alguma coisa no Miguel? Não mudaria. Eu amo meu filho, não amo o autismo, só que o autismo dele me ensinou. Eu sinto muito por ele ter que passar algumas situações, né? Mas aí cabe a mim ajudá-lo a passar por essas situações. Eu preciso ajudá-lo. Total. E é engraçado que você trouxe que o segundo maior medo é ter um segundo, terceiro, enfim, filho autista, mas teoricamente é a rotina que vocês dominam, né? O novo, na verdade, o que vai trazer mais desafio, talvez seja talvez seja, porque a tua vida já está numa intensidade tão, né, profunda nessa rotina. Então, olhando por um outro lado, não que não é uma intenção, mas na verdade é algo que vocês dominam muito. Então, eu acho que trazer essa questão do conhecimento também, de algum momento pode trazer um pouco mais de... Calma, realmente essa situação eu domino. Então, eu vou me adaptar para o novo, né? É muito louco. E... Quanto tempo para o Gabriel chegar? Chega em fevereiro. Boa. Daqui a pouquinho. Do carnaval. E como que você conversa isso com o Miguel hoje? Então, o Miguel me falou que eu estava grávida antes de eu saber. É mesmo? É. Que legal.
Ele me disse que eu tava grávida antes de eu saber, mas ele tá muito ansioso, né? Eu acho que vai ser muito bom pra ele em muitos aspectos, como todo irmão mais novo é. Eu tive essa experiência, foi muito bom pra mim. Mas principalmente na questão de sociabilização. Tá bom. Então, hoje o Miguel é muito mais sociável, ele tem amiguinhos e tal, mas não é como uma criança típica, né? Então, essa questão de ter uma criança dentro de casa, pra ele, eu acredito que vai ser uma coisa muito boa. E aí, a gente vem colocando pra ele no sentido de que não é uma obrigação dele me ajudar. Então, tipo assim, irmãozinho tem que ajudar. Não, não tem que me ajudar. Não tem que me ajudar. Ele fala assim, mãe, eu vou te ajudar a trocar a fralda do Gabriel. Aí eu falo pra ele, se você quiser, você ajuda. Senão, você não precisa. Então, eu venho trazendo isso pra ele, eu venho trazendo que vai ser uma companhia pra ele, não que vai roubar o lugar dele, né? Eu lembro que eu sou a irmã mais velha também, eu tinha 9 anos quando meu irmão Pedro chegou. E eu lembro que às vezes eu escutava das pessoas assim, mas vai roubar o colo da sua mãe. Mas agora você vai ver, você vai ter que dividir seus brinquedos. E tudo bem, os irmãos trazem essas questões, mas ter um irmão é muito bom. Sim. Por que a gente não enaltece para as crianças a parte boa do irmão também? Eu não vejo tirando o irmão dos meus filhos, por exemplo. Pois é. É o melhor amigo. Exato. Mas eles são gêmeos, tal, fazem tudo junto, a rotina junto. Cara, mas é primeiro o irmão, depois pai e mãe. Mas eu tenho um irmão com 9 anos de diferença. E ele é um dos meus maiores companheiros. São 9 anos, é bastante. Hoje eu tenho 34, ele tem 25. Boa. Mas ele é meu amigo também. Olha aí. Eu acho que conforme a idade vai passando, isso vai melhorando. Fortalecendo, sim, né? Essa distância vai diminuindo, sim, né? Sim. Muito legal. E tem algum livro em todo esse teu processo de autoconhecimento, de transição de carreira, enfim, que te ajudou a enxergar o mundo de forma diferente? Qual? Tem alguns, né, na verdade. Solta uns 3 aí. Olha, o primeiro foi o Poder da Autorresponsabilidade, do bom. Paulo Vieira, né? Que a gente precisa entender que a gente não muda um mundo. A gente precisa mudar para se adaptar no mundo, né? O segundo é A Coragem de Não Agradar. Esse livro é maravilhoso porque a gente aprende quais são as minhas tarefas e quais são as tarefas dos outros, né? Principalmente isso. E tem um livro que, apesar de não ser um livro de autoajuda, de nada, foi um livro que me marcou muito, que é A Biblioteca da Meia-Noite. Esse livro, ele é um livro que saiu recentemente. Ele fala sobre as nossas trajetórias. Então, às vezes a gente tá... Isso principalmente quando eu fui mudar de carreira. Às vezes a gente tá aqui pensando assim, mas e se eu tivesse continuado fazendo tal coisa? E se eu não tivesse feito isso? E se? Esse se que nos mata, né? Os arrependimentos da vida. E se eu tivesse tomado outro caminho? E esse livro, ele trata justamente disso, dos arrependimentos da vida. É uma história, né? Um romance. E ele fala muito sobre isso. Ele é muito profundo nessas questões. Faz a gente refletir bastante. E no fim das contas, faz você entender que você está exatamente onde você deveria estar. E não importa o passado. Não foi. Não foi porque não era para ser daquele jeito. Boa. Você já trouxe ali o método CIS e tal, dessa experiência, mas eu normalmente, quem passa por esse tipo de processo, eu sempre costumo perguntar sobre o livro e algum curso, né? Alguma experiência e tal. Além do método CIS, teve algum que você vivenciou e falou, cara, isso aqui também me ajudou a enxergar o mundo de forma diferente e impactou absurdamente nos meus comportamentos, assim. Tem 2, na verdade, né? O método CIS, na verdade, ele foi para me mudar. Então, para mudar as minhas crenças. E depois, a minha maneira de enxergar o mundo, de trabalhar com as pessoas, foram 2. O primeiro é do Irã Celso, que é o IPM, que é uma imersão de posicionamento de marca. Você vai nessa imersão pensando que você vai posicionar a sua marca, mas, na verdade, não tem nada a ver com isso. É completamente terapêutico. Boa. E o outro é a certificação do Ítalo Marcilli. Bom. Que é a certificação de terapeutas, né? É a mesma coisa. Você vai para se certificar para ser um terapeuta. Só que você sai de lá totalmente mudado. A sua visão de mundo muda, né? Porque o Ítalo Marcilli, ele tem uma filosofia que eu acredito muito, que ele fala que um terapeuta, ele não pode ter... Ele precisa ser o espelho dos pacientes. Então, se eu quero, por exemplo, tratar uma pessoa ansiosa, eu não posso ter ansiedade. Como é que eu vou tratar uma pessoa que ela é ansiosa se eu tenho ansiedade? Então, ele prega muito que para você cuidar de alguém, primeiro você tem que cuidar de você. Que é o que eu acredito. Cuidar da mãe é a melhor maneira de cuidar do filho. Então, toda a certificação dele, ele foca muito, claro, no desenvolvimento profissional, mas primeiro no desenvolvimento pessoal. E é um terapeuta
Eu já ouvi falar sobre ele, mas eu não conheço a fundo o conteúdo, tá? A filosofia. Mas é um terapeuta holístico, por exemplo? Não, na verdade ele é psiquiatra. Legal. Ele é psiquiatra e ele trabalha... A base dele são as 12 camadas da personalidade do Olavo de Carvalho. Tá bom. Então é a base que ele trabalha. Ele trabalha no desenvolvimento emocional. Boa. Então não é holístico, mas ele trabalha no desenvolvimento emocional das pessoas. Então... Quais são os seus afetos que estão te faltando, né? Quais são os vícios que você carrega? Ele fala muito sobre vícios emocionais. Quais são as virtudes para combater esses vícios? Boa, boa. E tudo isso você traz para a mentoria? Sim. Legal. Fui pegando pedacinhos, adaptando a realidade das mães e trazendo. E como que é o formato? Assim, é online? É por um período de tempo? Então, é constante? Ela passou por uma transformação recentemente, né? Então, até então era individual, Tá bom. era atendimentos individuais e encontros em grupo online. Só que eu percebi que a terapia, ela é muito efetiva quando você tem um processo de escuta, é muito necessária. Só que ela também é muito efetiva quando você escuta e você começa a absorver aquilo, pensar na sua vida. Tá bom. Então, faz muito mais sentido, por exemplo, se eu falar assim pra você, olha, você tem ansiedade. É uma coisa. Se eu falar assim pra você, mas como é que você caracteriza isso? Eu tirar essa resposta dentro de você é muito mais efetivo. Então, hoje, a gente está estruturando em formato de comunidade. Então, a gente tem os encontros em grupo e a gente também tem as orientações individuais, não para que a pessoa só fale, né? Eu costumo falar que, às vezes, a gente vê a terapia como o muro das lamentações, né? A gente vai na terapia, desabafa, ufa, sai aliviado. Tá, mas para que isso? Qual o objetivo disso, né? Então, eu gosto sempre, por exemplo, na mentoria, as meninas leem demais. Porque eu gosto que elas reflitam sobre aquilo. Não que eu fale para elas o que elas têm, não que eu dê um caminho para elas, mas eu direciono e elas absorvem aquilo e vê como é que elas podem mudar dentro delas. Boa. Então, a gente está reformatando a mentoria para um processo de comunidade. Boa, boa. Eu toco uma comunidade que chama Paternidade de Negócios. Ah, que legal. Tem alguns desafios ali do formato, e eu te entendo, porque em alguns momentos ali vira uma roda de conversa, mas às vezes vira mais um direcionamento e tal, né? Às vezes está com mais cara de mentoria, às vezes parece até um mastermind e tal. Então, é um desafio de como encaixar isso, Sim. até quando você olha para a escala, né? Exato. Quando você tem um grupo pequeno e ainda mais com um tema profundo, específico, você acaba entrando muito na situação individual também, né? Como que você usa aquela situação individual, talvez, mas para ajudar um número maior do grupo, né? Sim, e a gente tem as nossas respostas, a gente só precisa de direcionamento, né? Ou da pergunta, né? Ou da pergunta certa, exatamente. E é isso, por exemplo, o método CIS é assim, né? O método CIS, ele não chega em você e fala, o que está acontecendo? Não, ele vai te orientando e você mesmo vai descobrindo as respostas ali dentro de você, né? Boa. Eu conheço algumas pessoas que foram transformadas, eu ainda não participei, não vivenciei, mas está na lista aqui. Eu acho que é uma experiência que algum dia eu ainda vou. É muito bom. Algumas muito bom. pessoas, eu já vi transformações assim próximas, né? É bem legal. E, cara, eu ficaria aqui te fazendo N perguntas, Silmara, mas eu queria te fazer um pedido, na verdade. A gente está basicamente começando o ano literalmente. Então, esse episódio vai ao ar no dia 1º de janeiro, né? E eu queria te fazer um pedido, se você pudesse deixar uma mensagem. Vou te fazer 2, beleza? Primeiro, uma mensagem para mães que estão vivendo esse momento de dúvida. Eu não sei se eu não sei se não é. O que você poderia dizer para elas daquele momento que você já viveu? Seja para dar uma direção, seja para dar um conforto, seja para dar uma segurança. E o pedido número 2 é o que você deixaria de mensagem também para essas mulheres olharem mais primeiro para elas, para depois conseguir ajudar, seja o filho, seja o parceiro e tal. Aquela parada da máscara, né? Coloca a máscara primeiro em você e tal. Que mensagem você deixaria para esses 2 pedidos? O medo ele é normal. Né? Ele é normal e ele é necessário. Se a gente não tivesse medo, a gente morreria, né? Não tenho medo de nada, eu morro. Então, o medo, ele é protetivo. O que não pode acontecer é te paralisar. Principalmente porque o autismo, ele te ensina algo, pelo menos para mim me ensinou, se a gente tá, como eu disse, se a gente está preparada pro
para isso, ele pode te ensinar muitas coisas. Uma das coisas que o autismo te ensina é tirar o olhar de si mesmo. Porque a gente é muito difícil ser uma mãe atípica. Mas a gente não sabe o quão difícil é ser o atípico. Principalmente porque ele depende 100% da gente. Se a gente não fizer nada, ele não vai evoluir. Ele não vai seguir, ele vai ser uma pessoa completamente a par da sociedade, né? Então, a gente precisa... É claro que você vai chorar, que você vai passar por luto, é normal e é necessário, mas sempre ter em mente que a gente não pode parar em nós. Dá medo, dá dúvida, a gente precisa olhar para eles. Porque se a gente não fizer nada, eles não têm como seguir sozinhos. Então, eles precisam da gente. Então, isso é a primeira questão, né? E a primeira lição que o autismo traz é te tirar o egoísmo. Você precisa olhar para além de você. Total. E o segundo é para... eu tô grávida, eu tô esquecendo as coisas. Por exemplo, mãe também é gente. Então, o que você poderia deixar de mensagem no dia 1º de janeiro para essas mulheres lembrarem, para essas mães, que mãe primeiro é gente para depois ser mãe, né? O que você poderia deixar para despertar isso nesse dia simbólico? É difícil quando a gente tem uma pessoa que precisa da gente, né? Dá a sensação de que você está sendo egoísta. Ai, meu Deus, mas eu vou cuidar de mim enquanto o outro precisa de mim. Isso é uma sensação de egoísmo. Mas tem uma frase que eu ouvi uma vez que eu gostei muito, que é assim: se você não faz por você, faça por quem precisa de você. Então, é olhar para esse cuidado como parte do processo de evolução da criança e não como algo além. Mas é parte do processo de evolução. Por quê? Eu não vou saber lidar com as emoções dele se eu não souber lidar com as minhas, né? Um exemplo clássico é o choro, as crises, né? As famosas crises. Tem gente que se irrita profundamente com o choro, mas porque o choro dela foi calado de alguma maneira. Então, por que você se irrita com o choro? Né? Essa é a primeira questão. Então, olhar para as suas emoções, para você aprender a lidar com as emoções do outro. Né? Por exemplo, ai, filho, para de chorar. Por que para de chorar? Às vezes ele precisa chorar. Deixa ele chorar. Sim. Dá só o apoio para ele. Mas se isso me incomoda, eu não vou conseguir fazer por ele. Sim. Então, é parte do processo. Não é uma coisa à parte. É uma parte do processo. Então, se não por você, faça por quem precisa de você. Boa. Sensacional. É o porquê, né? Exatamente. Quando a gente tem um porquê, a gente supera qualquer como. Total. E como que o pessoal encontra esse teu trabalho, a comunidade, a mentoria? O espaço é teu, fala o que você quiser, deixa os contatos para a galera chegar nos teus conteúdos também, por favor, no livro. O livro ele tá na Amazon, então basta digitar lá. A Mãe Também é Gente. Ele tá tanto em e-book quanto no livro físico. Show. E o meu trabalho, hoje ele é basicamente todo no Instagram, né? Esse ano a gente vai começar a ir pro YouTube um pouco, o TikTok também é um pouco fraco, mas ele é basicamente Instagram, né? Oh. Então, meu @é eusilmaraluz, lá tem todos os conteúdos, lá tem o link da bio, que é o link dos meus programas, né? Tem PDF, tem comunidade, enfim, tem várias coisas lá. Boa. Então, lá encontra de tudo. Muito bom. Galera, aqui... A gente teve mais uma conversa nesse primeiro dia do ano, então a gente aprofundou mais de maternidade, como eu falei, a Silmara trouxe uma visão de mundo diferente. Eu aprendi muito, não tenho dúvida que também deve ter gerado aprendizado para ti. Então compartilha esse episódio lá no grupo da família, como eu pedi lá no início. Manda para aquela pessoa que talvez venha na tua mente agora e que nós possamos ter um ano com muito mais paz, com muito mais relacionamentos saudáveis e com muito mais amor e menos preconceito, né? Então, galera, valeu! A gente se vê no próximo episódio. Um abraço, obrigado. Obrigada eu, foi ótimo. Muito bom, adorei. Passou super rápido. Foi mesmo. Pra ti também? Sim. Legal. Sim.